Olá pessoal, vamos começar nossa aula então. Semana passada a gente viu sobre o processo de integração, né? E hoje a gente vai falar sobre o processo de admissão. O processo de admissão de funcionários é um conjunto de etapas e atividades que integram o time de recursos humanos e departamento pessoal. Afinal, ele dá início a uma série de outras atividades que impactam no trabalho dessas equipes. O processo de admissão, ele é desde o comecinho, né? Desde o anúncio, da fase do recrutamento, da seleção, depois que faz todo aquele procedimento, né? Quando já aplica as técnicas de seleção. Após a escolha desse candidato, se dá início ao processo de contratação. A empresa, ela deve solicitar a cópia de alguns documentos, que são os documentos de admissão. É a foto 3x4, a CTPS, né, a carteira de trabalho, tem a carteira de trabalho em papel, né, e tem a digital. Hoje em dia está se usando mais a digital. O original e cópia da CNH, caso o cargo utilize o veículo, né, precisa se atentar para a categoria exigida, para ver se o colaborador, né, que está entrando, ele precisa ter a categoria correta para estar exercendo o cargo. A cópia da carteira de identidade CPF, a cópia do comprovante de endereço, a cópia do título de eleitor, uma inscrição do PIS, aquela que é feita na Caixa Econômica, a cópia do comprovante de escolaridade, o original e a cópia do registro profissional emitido pelo órgão da classe, se for o caso. Por exemplo, se estiverem contratando um médico, precisa do original e da cópia do registro profissional do CRM dele, contendo o CRM dele, comprovando que ele é um médico legalizado que pode estar exercendo essa função. A cópia da certidão de nascimento, caso for solteiro, ou a certidão de casamento, caso for casado. E se for casado, precisa do CPF do cônjuge também. A cópia do certificado de reservista para os homens entre 18 e 45 anos, a cópia de certidão de nascimento dos filhos, né, até os 21 anos, a cópia do cartão de vacina e comprovante de frequência escolar para os filhos de até 7 anos e o original do atestado de saúde ocupacional, aquele que é feito na clínica de exame admissional, aquele exame que é feito antes da pessoa entrar a trabalhar. Esses são os documentos que a empresa vai exigir desse colaborador, que vocês vão ter que pedir para esse colaborador. Com todos os dados registrados, é necessário emitir os seguintes documentos, que é o contrato de experiência, o termo de prorrogação e compensação de jornada de trabalho, o comprovante de entrega e devolução da CTPS e a ficha de registro do empregado. A base legal do contrato de experiência está na CLT, no artigo 443, parágrafo 2º, a linha C, e no artigo 445. O contrato de experiência é uma espécie de contrato por prazo determinado, e a duração máxima, conforme o parágrafo único do artigo 445 da CLT, é de 90 dias, e só pode ser prorrogado uma única vez, com a anuência e assinatura das partes antes de fim do primeiro período. A quantidade de dias de prorrogação é de livre escolha do empregador, desde que não ultrapasse o período máximo de 90 dias. O contrato de experiência deve ser anotado na CTPS, na carteira de trabalho, na página Anotações Gerais. E aí temos o termo de prorrogação e compensação de jornada de trabalho. Prorrogar horas de trabalho significa acrescentar horas suplementares à jornada de trabalho. Tanto no acordo de prorrogação de horas como no acordo de compensação de horas, ocorre o acréscimo de horas suplementares à jornada normal de trabalho. A diferença entre ambos são: o acordo de prorrogação de horas de trabalho é específico para realizar horas extras, ou seja, o funcionário vai trabalhar 2 horas a mais e vai receber esse adicional de 50% no mínimo no salário, ou seja, ele vai receber em dinheiro. E esse acordo, ele precisa ser formalizado e escrito entre o empregado e o empregador, ou um acordo de convenção coletiva de trabalho. Precisa ter um contrato ali, né? Um termo em escrito assinado pelo empregado e pelo empregador, né? Que ele vai ter esse acordo de prorrogação, essas horas extras, ou uma reunião coletiva com todos os empregados, todos concordando com aquilo e feito um acordo coletivo.
Já o acordo de compensação de horas, embora o empregado também trabalhe até 2 horas, além da jornada normal, né, as horas suplementares serão compensadas, em geral, posteriormente. Ou seja, essas horas eles vão conseguir tirar depois. Por exemplo, eles vão juntando, esse funcionário trabalha 2 horas por dia, né, que é o máximo que pode ser feito de hora extra, né, ou de jornada de compensação de horas, é 2 horas por dia. Então, ele vai fazendo as horas extras até juntar as 8, e aí ele pode tirar essas 8 horas, né, um dia de serviço, por exemplo, um dia antes de um feriado. E nos termos da CLT, no artigo 59, parágrafo 2º da Constituição Federal, de 88, as horas de trabalho deverá ser formalizada por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. É a mesma coisa da prorrogação de horas. Ambos precisam ser ou feito um acordo com o colaborador, né, com o empregado, assinado tudo certinho, ou uma convenção coletiva com todos os funcionários e todos estando de acordo. E aqui no recibo de entrega e devolução da CTPS. No momento da entrega da carteira de trabalho ao empregador, o candidato deve assinar o recibo de entrega da carteira de trabalho, da CTPS. E na devolução, assinar o comprovante de devolução da CTPS. E tem que se atentar ao prazo de devolução da carteira de trabalho, que é 48 horas. Você, a partir do momento que o empregado entregou a carteira de trabalho para você e ele assinou esse recibo de entrega, você tem 48 horas para estar devolvendo essa carteira com todas as anotações que é necessário fazer. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um recibo de entrega da carteira de trabalho e um comprovante de devolução. O recibo de entrega tem que ficar com o empregado. Você vai preencher com o nome do empregado, o número da carteira profissional e série, né? O número da carteira profissional e série, a data da admissão, e nele vai ter que conter, escrito nele, recebemos a carteira de trabalho e previdência social acima para as anotações necessárias, que será devolvida dentro de 48 horas, de acordo com as disposições legais vigentes. Coloca a data e o dia, né? E a cidade, a data, tudo certinho. E o responsável, né, da empresa vai assinar esse recibo. E esse recibo é entregue para o funcionário. Quando deu as 48 horas, o funcionário vai estar voltando para buscar a carteira de trabalho, vocês vão estar entregando daí para ele, estar assinando esse comprovante de devolução, que também vai constar as mesmas informações, o nome do empregado, os dados da carteira, a data da admissão, e vai constar: recebi em devolução a carteira de trabalho e previdência social acima, com suas respectivas anotações de acordo com as disposições legais vigentes. Coloca a data certinha do dia que ele está indo buscar e a assinatura do empregado. Isso precisa ser registrado. Tudo que vocês forem fazer precisa ser registrado, assinado e arquivado. Porque se algum dia esse funcionário vier falando que trouxe a carteira e depois a empresa não devolveu, isso é uma multa, a empresa pode estar levando multa por conta disso, você tem como comprovar que esse funcionário retirou essa carteira de trabalho no dia tal, contendo a assinatura dele. Por isso que é muito importante sempre retirar tudo que você entregar para funcionário, você pegar a assinatura deles. E a ficha de registro. A ficha de registro do empregado, ou ficha funcional, é um documento de uso exclusivo da empresa. Ela armazena informações quanto à atividade exercida pelo empregado e seus dados pessoais de identificação, fatos de interesse e proteção do empregado. A ficha de registro do empregado é uma obrigatoriedade da lei prevista no artigo 41 da CLT, ou seja, é uma lei. Toda empresa precisa ter essa ficha de registro, contendo as informações desses empregados. Aqui eu tenho um exemplo também de como é uma ficha de registro. Aqui vai constar, deixa eu ver se eu consigo, aqui vai constar o nome, a filiação, os dados pessoais desse funcionário. Aqui vai ter os dados dos dependentes dele. Aqui sobre o cargo que ele está exercendo, a data de admissão, a matrícula, o CBO, o cargo,
o salário, a forma de pagamento, tudo vai estar constando aqui. Horário de trabalho, tudo vai constar nessa ficha de registro. E aqui tem que constar o número do livro, né? Por exemplo, tem empresa que tem vários empregados, então tem vários livros. Então, consta lá, livro 3, por exemplo, e o número da folha. Esse número da folha é o número de cada funcionário. Cada funcionário tem que ter o seu número. Não dá para repetir número, ou, por exemplo, o funcionário número 13 sair e eu querer colocar um novo funcionário nesse número 13. Não existe isso. Tem que sempre, por mais que o empregado saia da empresa, a folha de registro vai continuar lá, vai continuar constando. Vai ser arquivado esses livros e sempre vai constar esse funcionário. Então, por isso que não pode repetir número, tá? A foto do funcionário, o polegar direito, a assinatura do empregado, quando ele for na ocasião da admissão, né, quando ele for contratado, e a assinatura do empregado quando ele for demitido, né, quando ele sair da empresa, ele precisa assinar também. Então, aqui vai estar constando tudo e é uma obrigatoriedade de toda a empresa ter essa ficha de registro, tá? E aqui são as anotações da CTPS, o que precisa ser anotado, né, na CTPS. Em anotações gerais, vai ser sempre colocado o contrato de trabalho. No caso, esse daqui é o contrato de experiência, que geralmente o primeiro contrato é o de experiência, né? Como a gente já viu, o contrato de experiência ele vai de até 90 dias, então fica a critério do empregador quantos dias de experiência ele vai dar para esse empregado. Aqui temos um exemplo de anotação, né? Aqui eles colocaram, no ato da admissão, firmou o contrato de experiência de 45 dias a partir do dia 4/1/2018 e continuando a prestação de serviços se estenderá, que foi prorrogado até o dia 3/4/2018. Ou seja, ele tem até o dia 3/4/2018 para encerrar esse contrato com esse funcionário. E aqui no contrato de trabalho, esse daqui também precisa ser preenchido, que aqui vai constar o empregador, né? Nome da empresa, no caso, o CNPJ, a rua, o endereço, né? Onde vai ficar, o espaço de estabelecimento, nesse caso, como é um cargo de empregado doméstico, o espaço de estabelecimento é uma residência. Se fosse, por exemplo, um outro cargo de auxiliar de algum escritório, alguma coisa assim, seria um escritório. Se fosse um caixa, seria um supermercado. Vai constar também o cargo, né, o empregado doméstico dos serviços gerais, o CBO, que é a classificação brasileira de ocupação desse cargo, né, empregado doméstico. Vai constar a data de admissão, esse registro e esse número de registro e as folhas da ficha é o que a gente acabou de ver sobre a ficha de registro. Então, aqui vocês vão constar, lembra aquele número que eu falei para você que precisa ter, cada funcionário tem que ter o seu? Então, aqui você vai colocar o número desse registro, desse funcionário, a folha, a ficha, tudo certinho. Vai constar a remuneração especificada, né, a quantia que esse funcionário vai receber, e a assinatura do empregador. Isso que precisa constar na anotação da carteira de trabalho, tá? E agora nós vamos para a nossa atividade. Eu coloquei aqui hoje no final do vídeo para vocês. E vamos lá. Eu já deixei separado aqui para vocês o cargo, né, que é auxiliar de departamento pessoal. O que vocês vão fazer, né? Deixa eu explicar primeiro. Vocês vão ter que preencher uma carteira de trabalho, como se fosse, né, uma carteira de trabalho. Vou passar para vocês aqui agora todas as informações e vocês vão preencher. Eu vou explicar mais no próximo slide para vocês. Aqui tem o cargo, auxiliar de departamento pessoal, o CBO, o número certinho referente a este cargo, a data da admissão, a remuneração que esse funcionário vai receber, e vocês vão ter que fazer a anotação referente ao contrato de experiência por 30 dias e uma prorrogação por 60 dias. Tá? Essas são as informações que vocês vão precisar.
Aqui, como que vocês vão fazer? Vocês podem estar fazendo pelo Word, ou você pode estar copiando exatamente como está aqui numa folha de caderno e depois tirar foto e me enviar. Mas não esqueçam de tirar foto legível que eu possa entender, tá? Ou pode estar fazendo pelo Word mesmo, ou direto naquele campo do e-mail, pode estar fazendo também. Vocês vão colocar exatamente como está aqui. Contrato de trabalho, empregador, aí vocês vão criar uma empresa e vai colocar o nome dessa empresa. Esse CGC é o CNPJ, então vocês vão criar a empresa com CNPJ, no lugar do CGC vocês vão colocar CNPJ, tá? A rua, o número, o município, o estado, o espaço do estabelecimento, o cargo que eu já passei para vocês, o CBO que também já tem lá, a data de admissão, que também tem, aí vocês vão criar o número de registro, a ficha ou a folha, né, o número delas, a remuneração, que também já está especificada lá. Nesse primeiro é isso, vocês vão ter que preencher essas informações. E assim, eu não vou aceitar se tiver copiado de colega, porque aqui vai ter nome de empregador, CNPJ, as informações da empresa, cada um vai ter que criar o seu. E eu vou saber se vocês estiverem copiando de outro colega, porque vai ter que ser cada um, vai ter que escolher o seu. Então, se eu perceber que um colega está copiando do outro ou que estão fazendo um para o outro, eu não vou aceitar, tá, gente? Então, já fiquem cientes. E aqui nós temos anotações gerais. O que vocês vão colocar nas anotações gerais? É o contrato de experiência, que eu já tenho aqui, ó, até, ó como sou boazinha. Já deixei aqui, ó, certinho o que vocês têm que colocar no contrato de experiência. Vocês vão digitar lá, ou escrever, né? Contrato de trabalho admitido sob regime de experiência pelo prazo de... Eu já passei a informação lá para vocês. Conforme o artigo 462 e 479 da CLT, podendo ser prorrogado pelo prazo de... Já passei informações para vocês lá também. E embaixo o nome da empresa de vocês. É só isso que eu quero hoje, tá? Então, qualquer dúvida estou à disposição, é só entrar em contato por WhatsApp. E bons estudos, gente. Vou ficar aguardando as atividades de vocês.